próximo item para você fazer o seu teste de usabilidade é você conseguir o participante. Eu não falei disso ainda, mas de preferência você tem que ter alguém para participar do seu teste. Não menos importante do que as outras coisas, mas essencial também. Esse participante, como eu já disse, pode ser um usuário, um não usuário, um cliente, um não cliente, enfim, pode ter diferentes tipos de perfil. Mas, no geral, quando você está montando seus objetivos de usabilidade, você já tem em mente quem que é a persona que precisa executar, que precisa ter sucesso nesses objetivos. Então, aí vem um ponto que é uma decisão que deveria ser coletiva, tá? Deveria ser do seu time. Quem que vai ser o nosso público-alvo para estes objetivos que a gente determinou, tá? Não gosto muito desse termo público-alvo, mas é perfil, talvez, tá? E aí, este perfil é o perfil que vai participar da sua primeira rodada de teste de usabilidade, tá? A primeira rodada, então, geralmente são de 6 a 9 usuários. Tem outras linhas de pensamento que, dependendo do objetivo, são 15 usuários, são 20 usuários, mas seja qual número for, é importante que você recrute um perfil específico, tá? E esse grupo tenha os mesmos atributos, características de um perfil. Então, vamos dizer que você precisa, num primeiro momento, você precisa que os seus clientes heavy users, né, que são pessoas que usam muito a sua interface, de tal faixa etária, porque você sabe nas suas métricas que este é o perfil que usa muito determinado produto, serviço, que eles tenham um sucesso nesse nova feature, nesse novo fluxo que você está criando. Se esses caras não tiverem sucesso, se eles falharem, ou se o seu protótipo falhou em relação a eles, isso é um problema. Isso é um problema para o seu negócio. É um problema como um todo, mas é um problema para o seu negócio. Você precisa que esse perfil esteja com a usabilidade resolvida, que eles consigam performar. Então, isso é uma forma de você escolher o seu participante. Olhe para as métricas que às vezes você já tem disponível de quem são os usuários mais ativos, qual que é o perfil deles, quais são, né, as características, os atributos, enfim, e recrute dentro deste perfil. Vai ficar para um próximo vídeo, tá, gente? Como recrutar com sucesso, porque eu também tenho as minhas dicas com relação a isso. Mas vamos falar de uma forma geral, vamos dizer que você já tem acesso, que você já recrutou esse perfil. Então, rodada 1, perfil A, tá? E essas são as características desse perfil. Geralmente, quando você faz uma rodada de teste de usabilidade, e este perfil é muito importante, você vai aprender uma série de coisas, seu protótipo não vai estar perfeito, o seu fluxo precisa de alterações e tal. Ou seja, tiveram problemas de usabilidade, você vai iterar e, no geral, você precisa recrutar o mesmo perfil de novo, porque vão aparecer outras coisas que você precisa consertar. Então, você precisa testar se aquilo roda bem nesse segundo momento. Então, você recruta o mesmo grupo ou o mesmo perfil de participantes. Não o mesmo grupo, não as pessoas que já participaram na primeira rodada. Uma vez que eles já participaram, muito obrigada, deixa eles descansarem, aí você recruta um grupo diferente para a segunda rodada. Então, gente, o participante de um teste de usabilidade, ele não tem um critério muito específico, assim, uma característica, para participar de um teste de usabilidade, você tem que saber fazer isso, aquilo. Não é necessário. É uma pessoa normal que você tem expectativa que utilize o seu sistema. Então, se você está criando um sistema, uma intranet, para um cara que é desenvolvedor, então este é o seu perfil. Você não tem nenhum critério de escolha a não ser o perfil do usuário e o perfil de uso, tá? Então, isso é um pouquinho sobre o participante, né? Você recrutar um número de participantes que tenham o mesmo perfil para participar da sua primeira rodada.
E aí você vai iterando e você vai aprendendo o que está acontecendo e você pode propor outros perfis para você testar também. Então, por exemplo, de um lado você tem pessoas que são heavy users, mas você quer trazer também pessoas que não são usuários, pessoas que nunca ouviram falar, ou não clientes, prospects, né? Você quer trazer eles. Então tá, esse é um outro perfil. Você precisa recrutar, sei lá, 8 pessoas deste perfil e fazer as suas rodadas de teste com esse perfil. Então, sobre participantes, é mais ou menos isso. E por fim, eu vou falar para vocês a última coisa que eu levo em consideração, que talvez não é o número 1, mas também, enfim, eu acho super relevante, é um plano de comunicação do seu teste de usabilidade. Plano de comunicação contempla o preparo, o início, o teste e a análise, o final que você vai entregar. Isso é muito importante porque, de novo, teste de usabilidade precisa ser um esporte coletivo ou precisa de plateia. E se você deixar para comunicar os seus resultados só no final, tipo, toma essa bomba aqui, o PO ou PM, tipo, toma essa bomba aqui que fracassou tudo, tá horrível, não deu certo, vamos ter que refazer, vai ser um susto muito grande, porque não é uma coisa opinativa, tipo, eles não gostaram do laranja, eles preferem que tem isso, não é uma coisa de opinião. Um teste de usabilidade é performance, é muito sério isso. Se o seu teste, os usuários não conseguiram performar e não tiveram satisfação em fazer aquilo, isso vai doer no bolso do seu negócio. Então, você precisa criar um plano de comunicação para as pessoas entenderem do que se trata, o que é um teste de usabilidade, o que vai acontecer, o que é necessário, quais são os resultados esperados, tudo mais. E também para você dizer, isso é o que a gente espera e é isso que a gente vai fazer dependendo do resultado. Se der tudo certo, vai ser um go. Se a gente tiver essa métrica de performance, a gente não vai seguir. Então, este plano é uma coisa que você precisa fazer de acordo, talvez, com a cultura da sua empresa. Mas isso é muito importante, principalmente quando você é um designer, tipo assim, só tem você de designer na sua equipe, na sua empresa. Quanto mais claro você deixar o seu processo de trabalho, mais fácil vai ser no final, quando precisar tomar uma decisão em cima de um resultado. Então, a minha proposta de comunicação sempre é deixar claro quais são os objetivos de usabilidade, né? Geralmente isso é feito junto, mas deixar isso registrado e mandar para quem for de interesse. Qual que é o perfil que vocês estão recrutando e por que vocês estão escolhendo esse perfil? Depois, o teste em si, então você pode falar sobre como funciona um teste, para que serve, para que não serve e, por fim, a análise. Então, a análise, como você vai estruturar, que tipo de coisa você vai colocar, você não vai colocar, as interpretações, se você vai colocar verbatins do cliente, se você vai tirar print da tela ou colocar um trechinho do vídeo que mostra o usuário tendo algum tipo de dificuldade. Isso vai de acordo com você, mas pensa num plano de comunicação para o seu teste de usabilidade para as pessoas já entenderem do que se trata, porque é muito comum chegar no final e falar assim, mas esse perfil teve essa dificuldade, mas você falou com um perfil tal? Você considerou tais, tipo, pessoas idosas fazendo isso e aquilo? Aí você já tem essa carta na manga, você fala assim, não. O que aconteceu foi, lá no início, a gente tinha, aqui ó, registrado, a gente tem esses objetivos, a gente tem este perfil, feito o teste com esse perfil, a gente vai iterar e a gente precisa voltar com este perfil, depois, em um próximo momento, a gente vai trazer um perfil diferente e aí você pode recomendar a gente entrevistar, fazer o teste com idosos, blá blá blá, não tem problema nenhum. Então, assim, quanto mais claro isso tiver, mais comunicado isso tiver, melhor para você, designer. Isso talvez pode valer para qualquer tipo de metodologia de pesquisa, tá, gente? Mas para teste de usabilidade,
geralmente vira uma polêmica muito grande porque é o momento da verdade, é ou vai ou não vai. Então vira uma coisa tipo, ah, não, e aí você não quer que as pessoas coloquem defeito ou, enfim, falem qualquer coisa sobre a metodologia, sobre como aquilo foi conduzido, porque quanto mais aquilo for compartilhado em termos de informação e as pessoas fizeram parte do momento de preparo, tal, menos polêmica vai dar no final. A parte teórica sobre teste de usabilidade, de forma muito rápida, mas também muito demorada, acabou. Tem muita coisa, eu posso deixar algumas dicas de artigo. De novo, eu acho que é uma arte, é uma coisa muito interessante, mas também desafiador de fazer um teste de usabilidade. E é por isso que no próximo vídeo a gente vai fazer uma demonstração e a gente vai deixar disponível aqui para vocês como foi feito o processo, como fazer a condução junto com um participante para vocês verem como é na prática. Então fiquem ligados que o próximo vídeo é a demonstração de um teste de usabilidade.